Começou mais um episódio do Papo Social Media M-Labs e hoje eu estou com um convidado mais do que especial. Eu estou aqui com o Bruno Novaes da Stone. Ele é Head de Conteúdo, Planejamento de Comunicação, Mídia, Patrocínios na Stone e também Marca Tom, que é uma submarca da própria Stone. Exato. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Espero que a gente bata um papo, seja rico para todo mundo. É isso aí. E, gente, por que o Bruno tá aqui hoje? Porque hoje vocês vão ficar sabendo de um case de sucesso. Eu acho que assim, é um dos maiores cases de sucesso, até porque o Big Brother Brasil está na sua 23ª edição, na verdade acabou, né? Estamos em 2023, mas sem dúvida nenhuma o próprio Big Brother já é um fenômeno mundial, aqui no Brasil também, e a Stone este ano foi uma das principais patrocinadoras, se não a principal patrocinadora. Se a gente considerar as 3 Cota Master, né? Foi uma das 3 maiores patrocinadoras. Mas não é só o fato da Stone ter patrocinado, não. A gente está aqui para contar qual foi o protagonismo das mídias sociais nessa história toda, nessa campanha, o boca a boca que isso gerou e como é que eles lidaram com isso. Acima de tudo, entender se valeu a pena ou não valeu a pena e quais foram os resultados a partir disso. Acho que todo mundo tem muita curiosidade para saber, né, de uma marca que patrocina o Big Brother, o volume que isso gera nas mídias sociais, a loucura que deve ser a operação disso tudo e principalmente, né, como é que vocês se organizaram, que conteúdos vocês fizeram para potencializar ainda mais aquilo que vocês estavam patrocinando. Legal. Enfim, Bruno, conta pra turma aqui, cara, da onde que você veio e como é que você foi parar na Stone nessa história do Big Brother. Legal. Obrigado, Rafa. Cara, eu comecei minha vida como cliente. Então, comecei cuidando de a parte de trade, depois marca, na Midea Carrier de eletrodomésticos. Fiquei lá durante 5 anos, ingressei num programa de trainee deles, fui morar no Rio Grande do Sul, depois Amazonas, fiz uma jornada completa e passei por quase todos os subsistemas de marketing. Voltei, tive uma jornada curta empreendedora, depois que eu saí da Midea, e migrei de lado e fui trabalhar em agência de comunicação. Nessa jornada foi mais uns 5 anos, sempre na parte de estratégia e planejamento. E foi numa dessas empreitadas onde a Stone precisava de um parceiro de uma agência, né, no caso. Eu liderava a parte de estratégia, a gente trabalhou junto durante 1 ano e o namoro começou ali, depois a gente resolveu oficializar e eu tô na Stone hoje há 9, completa 10 meses agora. Então, legal. Uma jornada que começou um pouco como parceiro e agora do lado da marca especificamente. E já entrou com um projeto pequenininho, né? Não, muito pequeno. Eu entrei no dia do kickoff do Big Brother Brasil. Caramba. Ainda tentando entender um pouco de como funcionavam as coisas, mas assim que foi bom, assim, acho que deu pra... eu sempre falo que o BBB para a Stone foi um catalisador de muitas coisas, do meu ingresso e da meu onboarding foi também um facilitador, digamos assim. Imagina o desafio que foi e eu quero que você conte os bastidores aqui pra gente desse case de sucesso que certeza assim, agitou a galera, agitou o Brasil. E eu quero que você conte também depois pra gente, que a turma talvez tenha assistido e se lembre também dessa campanha, do 1 milhão sem paredão. Que aí eu quero que entender se isso já tinha sido planejado ou não, como é que foi. Acima de tudo, gente, este episódio tem o nome do sucesso do modo Stone no Big Brother Brasil 23, perfeito. Porque o modo Stone se tornou realmente o fenômeno ali dentro. E conta pra galera, o que foi esse modo Stone? Por que ele fez tanto sucesso e boca a boca? Boa, vamos lá. Quando a gente já tinha fechado o patrocínio, a Globo fez um convite para a gente de patrocinar uma cota nova que eles queriam lançar no programa chamado Cota Premiação. E aí, já te dando um spoiler, toda aquela inspiração do Round 6, acho que a gente já começou aí um pouco sobre que a própria Globo queria um patrocinador, eles achavam que a Stone era o parceiro ideal para patrocinar essa cota, até pelo nosso segmento financeiro. E aí a gente começou a desenhar juntos como seria essa entrega. Então até a gente imaginou que seria no momento da premiação, onde o prêmio ele ia alterando de acordo com a eliminação ou não. Então, né, qualquer coincidência não é mera coincidência, digamos assim. E a gente começou a pensar como seria então do nosso lado os assets de marca que a gente exploraria. Acho que toda aquela dinâmica das moedas, enfim, também foi muito pensado com o time de criativo da própria entrega da Globo, né, barra Endemol. E aí a última tacada foi o time criativo, né, brilhantemente meu colega aqui, Lucas Canto, que lidera hoje a parte de criação da Stone, sugeriu que a gente então lançasse o modo Stone, que seria algo que, quando ativado, ele mexeria nos ponteiros da premiação.
E aí a gente falou com um parceiro, gravamos uma música do dia pra noite, ficou aquela a famosa trilha que eu acho que o Brasil inteiro hoje conhece, do Bota Pra Girar, que já era uma campanha que a gente já vinha empreendendo nos intervalos, já era uma campanha que a gente ia fazer concomitante ao Big Brother, né? Você tem algumas entregas de mídia, a gente já tinha essa campanha com a Stone, e aí o modo Stone entrou então como se fosse o nosso jeito de fazer, então que é hoje muito particular também. Acho que a Stone, ela tem, né, sempre apostou muito na maneira, no serviço, num jeito muito inédito de fazer as coisas, num jeito muito próprio. Então acho que o modo Stone entrou um pouco para isso. E aí quando a gente fez a primeira inserção, não era nem de longe a nossa maior aposta, onde a gente teria o maior número de atenção, menções, enfim. A gente apostava nas entregas das provas, nos patrocínios, nos merchans, em toda, né, a estratégia de conteúdo que a gente já tinha setado antes. Na primeira inserção, que foi na terça-feira, foi aquele choque, né? Acho que, só recapitulando, foi aquele momento onde ninguém entendeu, ou quem entendeu achou ótimo, e quem não entendeu não gostou, então foi um misto de sensações, e aí a gente teve que explicar um pouco, né, internamente para os decisores da empresa, que apesar de algumas menções negativas, a gente ia continuar apostando, e foi um momento meio incógnito, assim. Eu acho que depois a gente pode ir passando ponto a ponto. Eu acho que o ponto, né, do que você está querendo colocar é que ele gerou uma polêmica porque uma pessoa estava saindo da casa, o que é triste, vamos dizer assim, por um lado, né? E ao mesmo tempo a galera comemorando porque o volume da premiação estava aumentando. Perfeito. Né? E como você bem colocou, aumentava porque alguém tinha feito uma aposta sobre a saída daquela pessoa. Sim, né? Perfeito. Então tinha é um misto de sensações, né? De positivo e negativo. Muito. Quem não sei se, acho que o pessoal vai lembrar, a gente deve ter muitos fãs de Big Brother, né? 2022, a gente ficou famoso, ali até puxado pelo Thiago Abravanel, lembro hoje, que na hora da eliminação eles cantavam, se abraçavam, era aquela cena muito blasé, digamos assim, né? E aí a própria Globo se incomodou muito com isso, então acho que a cota também vinha para dar um pouco dessa chacoalhada, para que o programa ficasse quente, porque não nos enganemos, é um reality show onde, né, a atenção ali, ela tem que existir até para o programa fluir bem e gerar, né, demanda, atenção, audiência e tudo mais. Então essa cota também tinha esse papel, e aí a gente embarcou nessa e falou, não, vamos fazer junto com a marca. Num primeiro momento, né, foi o pessoal ficou na dúvida, será que eu vou lá reclamar no Twitter da Stone, da Globo, enfim, mas a gente tava muito ciente do que a gente ia enfrentar, e eu acho que depois da terceira inserção, na terça-feira, que aí o programa caiu mais no gosto, acho que as pessoas entenderam que de fato é um reality, que a proposta que só um vai sair milionário, então não tinha grandes perdas ali, digamos, né? Diferentemente do Round 6, que teve uma associação, não sei se tão fair, onde tinha que um ser eliminado ou morrer para a coisa aumentar. No caso do Big Brother, ele só saía de dentro de uma casa, então a gente também sabia, né? A gente obviamente fez várias consultas, então a gente também não foi totalmente franco atirador, a gente fez pesquisa prévia, pós, interna, externa, fez muito trabalho junto com o time de produção da própria emissora, então a gente estava muito seguro. E eu acho que as redes sociais ajudaram a gente a ficar com o dedo no pulso. Então, a importância do social listening, a importância de ir acompanhando minuto a minuto de todos os comentários, menções positivas, negativas, enfim. Chamando todos os parceiros, então, nosso tipo de imprensa, nosso time da Stiling também, já fazendo os devidos agradecimentos também, ajudou a gente a ficar sempre medindo as coisas para que desse, olha, tá certo, tá errado, mitigou, pode aumentar a inserção, pode aumentar o tempo de exposição, que foi uma coisa que a gente regulou também. Então, acho que no final do dia o saldo foi positivo. Aproveitando até que você já entrou nesse lance das mídias sociais, né, a importância disso, como é que vocês alinharam, então, toda essa estratégia das inserções, dos dias, né, o cronograma todo com aquilo que ia acontecer nas mídias sociais? Legal. Imagino eu que a turma toda de social listening estava ali preparado em cada um desses dias das inserções, no paredão e tudo. Perfeito. Ou talvez com um time maior, ou com muito mais empenho em olhar criticamente aquilo.
E assim, qual foi o planejamento de vocês em termos de conteúdo, mídia? Como é que vocês potencializavam aquilo que estava acontecendo na televisão dentro das mídias sociais? Bom, boa pergunta. Eu acho que tem, só a título de curiosidade, pra gente funcionava em alguns dias específicos. Então, terça-feira, por causa do Modstone, por causa da promoção 1 milhão sem paredão, que depois eu posso detalhar um pouco mais, que era o dia onde a gente ativava de fato para as pessoas concorrerem ali, se inscreverem, se cadastrarem na promoção. Então, a gente tinha alguns milestones, digamos assim, né? Então, a gente fazia o calendário, considerando que toda terça-feira era o dia de maior exposição, e dia de prova também, né? A gente fazia um pré-aquecimento, um pós-aquecimento, e basicamente dia de eliminação, que é aí onde a gente também tinha um time operando 24/7, né? Tanto time interno, de que para fazer o famoso saque 3.0 ali, respondendo as dúvidas que vinham. 15.0 eu acho que eu ia falar 3.0, eu falei, já deve estar no 15, mas vamos por aí. O saque 5.0 de 5 segundos. Exato, exatamente, no Modstone. Modstone. Então, com o Modstone ativado, brincadeiras à parte, mas eu acho que a gente ficou com todo o time atento durante todo o tempo, e principalmente a gente redobrava o time nesses dias. Então, tanto para responding ali, tanto dos comentários, quanto para monitorar tudo que acontecia e a gente tomando algumas decisões em tempo real, digamos assim, né? Então acho que esses foram os dias que a gente protagonizou. Os demais, a gente teve todo um time de um squad de creators que ajudaram a gente também a amplificar a nossa mensagem. Concomitante ao programa, a gente tinha 2 campanhas. A do Tom, a gente estava lançando uma conta nova, e a da Stone a gente estava com bota para girar. Então, a programação que a gente fez foi basicamente, né, simplificando um pouco. Nos dias de maior exposição do BBB, obviamente a pauta já tinha, né, era sobre o programa, sobre os episódios, e nos outros dias a gente protagonizava um pouco mais as campanhas, né, que tinha bota para girar, falando de todas as soluções que a gente tinha de banking, e Tom também lançando uma conta nova. Então a gente tentou, né? Isso é uma curiosidade até, né? Porque foram 2 marcas, sim, apesar de que vocês o tempo todo deixaram Stone e Tom, né? Sim. Para ter essa vinculação. Perfeito. Mas são públicos diferentes. Total. Né? Então, Stone a gente está falando de conta digital, a própria maquininha, entre outras soluções. Tom também tem a maquininha, mas é muito mais para aquela galera que está lá na rua vendendo, sim, né? Sim. E assim, por que vocês escolheram colocar Tom também e não deixar só Stone? Vocês perceberam uma possibilidade, uma oportunidade ali? Eu acho que tem uma coisa que serve para quem é gestor de marketing também, né? A gente sabia que a gente poderia mudar as coisas de acordo com os resultados. Então, na programação inicial, a gente fechou 7 provas que a gente faria nessa edição, e 4 a gente ia com a marca Stone, que é a marca mãe, digamos assim, e 3 com a marca Tom. Que ainda estava com cada um com um desafio diferente, né? Então, Stone um pouco mais para falar sobre as suas soluções, e Tom mais awareness para ser conhecida. Então, a gente estava com estratégias definidas para cada marca. Quando a gente fez as primeiras provas, a gente percebeu que, apesar das menções aumentarem muito para Stone, quando a gente também olhava sobre resultados do negócio, que é uma coisa que a gente não perde o olho nunca, as inserções de break ou qualquer outras entregas não estavam atendendo o que a gente tinha planejado de meta. Quando a gente fez a primeira inserção em Tom, o resultado já foi o oposto. A gente tinha colocado alguma coisa de marca, alguma coisa de vendas, e os resultados foram muito melhor do que a gente imaginava. Então a gente falou, opa, acho que descobrimos um negócio aqui. A marca Tom, por ser uma submarca de Stone, ela também tem um endosso muito forte. Então, toda vez que a gente fazia uma campanha de Tom, a gente percebia que o awareness de Stone também melhorava. Que as pessoas também citavam mais a marca Stone. Então, a gente percebeu que com uma marca muito mais aderente ao público, ao grande público, né? Até porque hoje Tom para quem tem CNPJ, para quem tem CPF, para quem precisa vender, seja até com a solução do TapTom, já fazendo um jabazinho aqui. Quem precisa, por exemplo, tá numa festa de casamento. Eu gosto desse exemplo porque ele tangibiliza bem o que é a Tom. O que é o Tom, né? A marca. Você precisa receber ali, passar gravata. Você baixa o app, você recebe pelo celular cartão de crédito. Pronto, resolveu o problema. Então, para quem precisa receber e vender. Então, foi muito mais fácil explicar a proposta de valor da marca Tom
até porque você tem pouco tempo. E a realidade da maioria do Brasil. Exatamente. A gente fala com uma dimensão para cliente Stone de 20 milhões de pessoas, para Stone um pouco menor, porque, né, é um pouco mais voltado para o PME, para o pequeno e médio. Sim. Mas muito vocacionado também para quem já tem uma estrutura com lojas, seja online ou física. Então, obviamente, o mercado-alvo é muito menor. Então, Tom, ele também ganhava nesse quesito. E aí a gente mudou as estratégias no meio. A gente, mais uma vez, ligou para o pessoal do programa, falou, a gente vai mudar tudo. No meio isso, depois de, sei lá, 3 semanas de programa. Então, a gente mudou as provas todas para Tom. Até no começo causou uma certa estranheza. Falou, vocês começaram com Stone, mas estão com Tom. Mas a gente estava muito convicto que as provas deveriam ser com Tom. E as entregas de terça-feira, que foi o modo Stone, já tinha lá o seu protagonismo, sua plataforma muito bem setada. Então, por isso que a gente fez essa mudança para trabalhar com as duas marcas. E o Tom ali, no caso, né, das provas, muito evidenciando a taxa que ali você não só foi pelo awareness, mas também para tomar share, total. De outros concorrentes. O Tom, ele já nasceu com a proposta de ser uma marca de baixo custo, né? Então, tanto da operação, que a gente atende muita coisa com digital, inteligência artificial, tecnologia, então a gente investiu muito nisso para poder oferecer um serviço com um custo de operação menor, mas com alta efetividade. Então isso traduz em taxa mais baixa, uma boa gama de produtos com tecnologia e entrega rápida, que é basicamente o que as pessoas que precisam receber têm de demanda. Então ficava mais fácil de falar isso numa prova que tem em média ali 12 minutos, 10 minutos de duração, e você não precisa tanto ficar fomentando múltiplos serviços. Você fala, eu tenho uma menor taxa, te entrego rápido. Então, basicamente era mais fácil, exato. E assim, né, eu acho que dá pra gente fazer uma analogia daquilo que vocês fizerem, as decisões que vocês tomaram com o tal do real-time marketing, né? Porque na prática, vocês foram sentindo e medindo o que estava acontecendo. O próprio Big Brother gera muita informação nas mídias sociais. Com social listening, vocês também conseguiram detectar os prós e contras de ter uma marca ou ter a outra, o que era o sentimento das pessoas. Perfeito. E tomar uma decisão de mudança. Perfeito. Né? O real-time marketing é isso. Você vai sentindo ou pela boca a boca da galera ou aquilo que está em trending e entra naquela conversa e domina aquilo, né? Perfeito. Mas explorando um pouco mais a questão de conteúdo, né? Então você citou assim, você tinha os calendários, tinha as datas específicas daquilo que vocês estavam no social listening, e os outros dias vocês trabalhavam com creators e com influenciadores. Perfeito. Vocês criavam conteúdo usando o que estava acontecendo no Big Brother? Tinha algum planejamento de conteúdo ao longo dos dias, assim? Como é que era? Como eu falei, o time trabalhando principalmente nos dias que a gente tinha prova, até o horário a gente fazia toda a cobertura em real time também. Então, se você chegasse assistindo o ao vivo com alguma prova nossa e fizesse um comentário, e a gente teve em média, sei lá, 2 minutos no máximo, alguém já te responderia. Ou já interagia com o post, enfim. Então, a gente teve algumas estratégias que a gente adotou. Umas de collab, que a gente fez com o Zé Delivery, que foi um parceiro nosso durante toda a edição, onde eles também comentavam, quando eram prova deles, eles comentavam nas nossas redes, a gente comentava nas deles, então o engajamento ali foi muito fomentado pelo nosso time. Toda a parte de creators, quando a gente também tinha alguma prova específica, então a gente já deixava os posts já pré-programados para naquele momento fazer alguma menção, porque a gente já sabia como seriam as provas, né? Você tem esse facilitador, então como você tem um briefing muito setado, você já conseguiria brifar os creators também para fazer a cobertura daquilo. Falar, vai ser uma prova assim, assado, eu vou fazer tal coisa, a gente já deixava gravado, e quando tinha a prova, a gente liberava o conteúdo. Então, para dar ainda mais autenticidade e parecer que foi uma coisa meio que ao vivo, assim. Então, eles criavam para vocês postarem. Eles criavam pra gente postar nos canais da Stone. Então, ou a gente fazia em collab. Então era bom por esse motivo. Mas principalmente a gente acompanhando e tirando os prints, os memes, os GIFs, né? Hoje, principalmente o Twitter, onde a gente centralizou a maior parte da nossa atenção, é tudo muito rápido, né? Então, eu tinha um time de 5 pessoas ali nos 2 canais, tanto de Tom quanto de Stone, ali no Twitter, ou interagindo com as marcas parceiras ou com os próprios influenciadores, com a Globo também, que tem os próprios, né? Ela fez uma estratégia muito boa de social para essa edição.
Ele sabia que a audiência não poderia depender só da TV aberta, ele teria que fazer os canais sociais funcionarem muito bem. Então, quando eles trabalhavam muito bem com as marcas que estavam naquele momento de prova. Então, acho que era legal pra gente também. Então, teve essa parceria operacional do time da Globo com o time de vocês. Sim. Só pra recapitular aqui, você falou de 5 pessoas em cada marca? Eu tenho, 5 para as duas. 5 para as duas. Fora todo o time de... Só dando um passo pro lado, explicando um pouco de estrutura, que eu acho que vale a pena. Hoje, todo o time de atendimento de redes sociais que a gente tem, de mídias sociais, ele é interno, ele é colaborador Stone, né? Então, a gente tem um time 24 horas trabalhando. O que a gente fez foi contratar 16 pessoas. Hoje é um time que opera com um pouco menos. Para o BBB, a gente estava nessa ordem de grandeza, assim, com pessoas se revezando nesse período 24/7. E tinha uma agência que aí ela cuidava mais da parte de produção de conteúdos. Então, pegar um meme da hora, alguém fez alguma coisa numa prova. Cara, em 2 minutos já tinha um post nosso fazendo uma menção, o que você achou, enfim. Que é o tal do real-time marketing, né? Então você tem que aproveitar o que a galera já tá falando. Sim, exato. Então, às vezes, na prova, quando eu mencionei uma média de 10, 12 minutos ali de tempo de atenção no ao vivo, muitas vezes, a gente também já tinha os conteúdos que foram gerados, os memes que a gente já tinha interagido, enfim. Então, é uma operação de guerra. Uma operação de guerra, né? Hoje você fala do atendimento da Stone. Qual o tamanho desse atendimento? Você sabe? Hoje tem pelo menos 2.000 pessoas cuidando só do atendimento, né? Então, 100% do todo o serviço ao nosso cliente, ele é funcionário Stone. Então, a gente não terceiriza. Então, assim, se você ligar ou se você mencionar nas mídias sociais, o time que está lá no atendimento consegue operar. Exato. Em até 5 segundos. O atendimento telefônico até 5 segundos, mas por rede social a gente tem um timing baixíssimo de resposta também. Então, hoje, em meios de pagamento, a gente é a maior nota do Reclame Aqui, diversos prêmios, enfim. Vários prêmios, né? Invest, né? Tudo. Então, é um core da Stone, né? A gente geralmente os bancos não têm. Não tem, muito longe. Vocês muito de longe conseguem ter. Então, qualquer canal hoje que você mencionar o nome Stone, você consegue ter um atendimento, seja ele o motivo que for. Então, muito resultado também da nossa estratégia enquanto negócio. Você citou o Twitter como a principal plataforma. Foi a principal plataforma. Até porque o Twitter, ele é muito forte quando a gente fala de second screen, que é aquela ideia de você assistir alguma coisa na TV e estar fazendo outra ali no celular. Perfeito. Né? Seja para MasterChef ou Big Brother. Sim. E nesse caso em especial, Big Brother ficava em trend topic o tempo todo. Sim. E em algum momento vocês chegaram a cogitar a também patrocinar a hashtag, ou tipo Big Brother Stone? Como é que foram agora pelo lado das campanhas, mídia paga e tal? Como é que foi essa estrutura? Em 90 dias de programa, a gente foi durante 2 meses a marca mais mencionada. Muito pela nossa estratégia do Twitter também. Então a gente não chegou a patrocinar uma hashtag, né? Não precisou, porque toda terça-feira subia Motostone. Nas primeiras 3 ficava em Trend Topics durante quase toda a exibição do programa e permanecia até a outra manhã. Teve até uma vez que foi engraçado, que teve o baile da Vogue, acho que no mesmo dia. E aí a nossa era Motostone com primeira, segunda baile da Vogue patrocinada. Então, o patrocinado ficou em segundo. Então, acho que a gente conseguiu fazer bem. Eu acho que de manter aquecido as conversas também, né? Porque a gente era só a faísca do conteúdo acontecia na TV, né? Ou na TV, no streaming, muita gente assistindo pelo Globoplay. Então, eu acho que é legal mencionar que hoje está cada vez mais, a distribuição está cada vez mais ramificada, e então tinha a audiência que estava acontecendo ao vivo ali no programa, e a gente conseguia potencializar isso muito bem nas redes, principalmente pelo Twitter. Então acho que teve um trabalho, né, desse time de mídias sociais que já é Client Stone, com a agência que a gente plugou para atender, de manter aquecido, né, todas as discussões, as hashtags, enfim, de uma maneira orgânica. Então acho que a gente conseguiu estar muito bem posicionado por isso também. E foram meses, né? Sim. Acabou em abril? Foram 100 dias de programa. 100 dias de programa. No último mês, a gente acabou o programa sendo a terceira marca mais mencionada, né? Se você for condicionar 35 marcas que estiveram presentes, numa marca que majoritariamente é B2B, eu acho que é importante ressaltar, né?
A Stone, principalmente, ela não vende para cliente, para consumidor final, ela vende para lojista, que vende para uma outra pessoa. Então, a gente não era uma love brand, mas a gente mesmo assim encerrou o programa sendo uma das marcas mais mencionadas, mais lembradas também. Então, acho que muito do que a gente conseguiu extrair do nosso patrocínio foi oriundo das redes sociais. Acho que é inegável que agora a gente também já está estudando as próximas exibições, se faz sentido a gente estar também, mas a gente vai ainda um pouco mais consciente do que a gente operaria. A gente fez um fórum com todos os patrocinadores, em média as grandes empresas, posso citar aqui Seara, que foi um parceiro nosso, que fechou uma cota parecida com a nossa, tinha uma operação de 36 pessoas somente na parte de content, né? O nosso foi muito menor, então mostra o quanto a gente conseguiu casar o asset criativo que a gente gerava nas terças, nas provas, com um time muito bem azeitado também para extrair o máximo e potencializar o máximo daquilo que foi gerado. Então acho que a gente conseguiu fazer um trabalho relevante. Eu citei o Twitter, mas como é que vocês adaptaram para as outras plataformas? Elas também tiveram um papel? Instagram, Facebook, TikTok? Perfeito. Como é que foram nas outras? LinkedIn foi uma visão institucional, então a gente aproveitava bastante, a gente tinha bons porta-vozes, né? Inclusive na época o presidente Augusto também era um fã de Big Brother, então a gente tinha algumas pautas para ele. Instagram muito com apelo visual, então tudo muito voltado para campanha também, tudo que a gente precisava de assets visuais, inclusive do Modstone. A gente na época fechou com um churrasco que tinha, né, ele chegou no trend, a gente mapeou, pediu para ele fazer a dança do Bota para Gerar no Modstone, e aí também foi um asset que a gente usou bastante, principalmente em TikTok e Instagram. Mas majoritariamente, acho que teve presença nos outros, mas quando a gente percebeu que as coisas iam acontecer muito no Twitter, e isso para todas as marcas foi assim, a própria Globo, né, ressalta que é o principal canal de comunicação, a gente centralizou um pouco mais de esforço para geração de conteúdo lá também. Mas as outras também, uma estratégia e os formatos próprios, acho que a gente conseguiu fazer uma boa cobertura. E vale ressaltar que o Augusto é creator, né? Porque ele não começou a criar conteúdo por causa do Big Brother, ele já criava conteúdo no LinkedIn há um tempo. Exato, né? Sim. E ele já é reconhecido, inclusive, no LinkedIn por criar conteúdo, né? Perfeito. Então, e ter colocado ele no TikTok, eu não vi essa dancinha, vou procurar depois, né? Mas nesse caso faz sentido porque vocês estavam dentro de um programa popular. Sim. E aí, no caso do TikTok, entrar numa trend como dancinha não é ruim, porque você está, de fato, dentro do contexto daquilo que você está se propondo a fazer no Big Brother, né? Sim. Só o fato de você já estar no Big Brother já é ter o compromisso de ser popular, né? De ter esse awareness, né? Porque muitas vezes as marcas que não têm esse posicionamento vão e entram numa trend como essa de dancinha, que não tem nada a ver com o contexto daquilo que ela faz como negócio. Às vezes viraliza, às vezes ganha seguidor, mas pelos motivos errados, né? E aí tem um sangramento de seguidores depois, engajamento péssimo e tudo mais. Perfeito. Então, assim, nesse caso foi diferente, porque você tinha um contexto de reconhecimento de marca já na própria televisão. As pessoas, quando viram talvez esse vídeo no TikTok, lembraram da própria Stone no Big Brother, então tem um contexto ali a ver, que é essa ideia, inclusive, de fazer um bom planejamento cross-channel, né? De você saber que naquele momento que está aparecendo o vídeo é o momento que está lá a marca aparecendo na televisão, ou ali no Twitter, quando você está interagindo com as pessoas, né? Sim. Porque elas já estão no Twitter comentando aquele momento, então se você estiver ali presente naquele momento, também você potencializa a história toda. Perfeito. É curioso, assim, porque assim, né, hoje o Twitter é a menor plataforma de mídia social do país, tem 20 milhões de usuários brasileiros, e a gente tem o YouTube, que é a potência, com mais de 142 milhões, né? O YouTube não entrou em nenhum momento para vocês como uma plataforma? Só para as campanhas. Para as campanhas a gente aproveitou bem toda a audiência que a gente tinha, e a gente, como falei, eu acho que tinha uma necessidade de a gente ser efetivo. O time não era muito grande, a gente tinha que escolher algumas batalhas, né? Então a gente teve boas, principalmente falando de campanha, uma boa presença ali no YouTube. O time de mídias, principalmente nos comentários, nas respostas, a gente tinha tudo mapeado, então qualquer citação ou hashtag que você marcasse Stone, em menos de 2 minutos alguém interagiria com o teu post. Então a gente estava mais com uma estratégia de cobrir bem qualquer canal, e para YouTube a gente não gerou tanto conteúdo relacionado a Big Brother, e sim mais
voltada para a própria Stone. Então, o conteúdo relacionado a Big Brother, o próprio povo já estava fazendo isso por si. Naturalmente, a gente só tinha que aproveitar aquilo, então... E agora falando em termos de negócio, né? Então vocês fizeram o patrocínio, gerou boca a boca. Como é que foi a conversão no final do dia? Ou seja, quantas pessoas de verdade foram atrás do site, pediram para se cadastrar, conversão e números que você pode colocar pra gente? Vamos lá, o que eu posso divulgar? Acho que a gente teve um bom... Para a Stone primeiro, né? Acho que a gente teve um bom conhecimento de marca. Então acho que a gente fez uma pesquisa, né, a gente chama de pré-onda e depois de pós-onda. Então a gente conseguiu um incremento interessante em termos de conhecimento de marca. A gente foi na indústria de meios de pagamento, talvez a marca que mais investiu em mídia, muito por conta do investimento em Big Brother, nesse ano. Então no primeiro semestre a gente teve um bom reconhecimento em termos de share of voice. Acho que foi bem relevante para a gente também. Para Tom, a gente teve um incremento melhor em vendas. A gente conseguiu também extrair uma coisa que não era o principal objetivo, mas a gente também conseguiu um efeito colateral muito interessante comercialmente falando, e mais pessoas conhecendo a marca, que eu acho que o incremento de awareness foi bom foi muito melhor em Stone, por que pareça, apesar do baixo reconhecimento de Tom, mas teve ainda um incremento relevante. Então para ambas, né? Muito puxado pro Stone também. Que hoje parece óbvio, né? Que hoje parece óbvio. Cara, a gente vai para um programa que é popular. Faria mais sentido de fato a Tom do que a própria Stone para conversão. Perfeito, né? Perfeito. A gente tinha uma coisa muito clara quando a gente foi para Big Brother, que eu acho que só vale fazer um contexto, né? A Stone é uma empresa que tem 10 anos de vida. Então a gente foi muito sempre voltado para atender bem o cliente e vender. Então acho que tudo que foi se criando de subsistemas no meio, de marketing, de oferta, da indústria, da nossa indústria, né, da nossa empresa, digamos assim, foi feito com esses dois pilares. Eu tenho que atender bem o meu cliente, tenho que vender. Então as próprias métricas de marketing há 2 anos eram sempre voltadas para quanto você consegue dar de incremento de venda. A gente ter ido para o Big Brother, acho que é uma primeira quebra, que a gente não vai medir só venda, a gente também vai medir marca. E então o objetivo primário não era venda, era reconhecimento de marca, que foi o que a gente conseguiu bem. Quando a gente percebeu que com o Tom a gente conseguiu os dois, por que não? Né? Não era o nosso propósito inicial, mas por que não? Claro. E aí a gente se permitiu, e todo o time enfim, né? Eu acho que é sempre importante ressaltar. Acho que o grande sucesso também da Stone no BBB, que a gente conseguiu engajar a empresa inteira. Então, desde do cara de logística, a pessoa de social media, ao presidente da empresa como porta-voz. Então, é um trabalho feito por hoje, né, quando a gente soma todas as empresas do grupo, são quase 15 mil, 15 mil pessoas, e todo mundo muito a par do que estava acontecendo. Então, a gente fez também muita coisa para dentro de casa. A gente fez campanha interna de engajamento para dar visibilidade para as pessoas, enfim. Eu me recordo eu recebendo todas as terças-feiras mensagem no WhatsApp. Sim. Olha, tal horas vai começar a prova, né? Exato. E só para a turma saber, né, a MLabs é sócio da Stone e vice-versa, então a gente também está nos grupos, né, dos empreendedores da Stone e tudo, então todo mundo participou desses momentos de ativação e tudo, né? Todo mundo ajudou. Perfeito, porque é muito da cultura da Stone, né? Eu acho que para essa... Foi uma coisa nova para mim, como eu falei, completo 10 meses agora. A cultura da Stone é muito vamos fazer junto. Então a gente conseguiu perceber, né, que em Tom, quando a gente fazia qualquer tipo de anúncio, a conversão era mais fácil, a entrega, as pessoas saíam satisfeitas, então por que não? Então a gente mudou um pouco a estratégia de comunicação para atender um pouco desses dois, e a gente foi feliz nos dois. Curiosidade agora em relação à parte do social listening. Obviamente que houveram menções negativas, e quando existia alguma menção negativa, vocês criavam automações e tinham um processo diferente. Como é que funcionou esse processo? Primeiro, né, tanto pelo lado positivo, assim, quero uma maquininha, como é que eu faço? Ou simplesmente elogiar a participação, mas também teve a galera que aproveitou para reclamar. Muito. Como é que foi esse processo de automação, de time? Quem que cuidava do quê? Vamos lá. A gente montou primeiro um comitê de crise, né?
que eu acho que o comitê de crise não é um nome muito feliz, mas a gente montou da crise, né? Exato. Crise, assim, é um planejamento, né? Exato, de decisão. Então a gente fez algumas cadeias que tinham alguns termômetros de quando a gente ia aceitar de reclamações ou dimensões negativas até pra gente tomar alguma ação. A saudabilidade daquele momento. Perfeito. Brain health total. E aí a gente passou, acho que uma vez, quando deu a crise gerada pelo próprio programa, que teve a expulsão de dois participantes. Então, acho que foi o único momento que esse sinal ele ficou um pouco mais vermelho. Mas no outro foi super bem controlado. Mais uma vez, a gente reforçou muito bem o time também, para que qualquer menção, seja do produto, insatisfação, ou mesmo relação com o programa, ou mesmo alguma coisa da promoção, 1 milhão sem paredão que você citou logo no nosso começo do papo, a gente sabia que deveria minimamente ser muito bem respondido e atendido. Então a gente não abriu mão de continuar atendendo em 5 segundos. Então isso obviamente aumentando a demanda, você precisa reforçar o time para suportar isso também. Então o sistema ele estava muito bem reforçado. Mas é óbvio, quando a gente fez a primeira inserção na terça-feira do modo Stone, o número de menções negativas estourou, né? E aí a gente chamou o pessoal que estava monitorando as redes pra gente e falou assim, o que está acontecendo? Porque a gente colocou as tags e a gente obviamente tinha algumas palavras de inteligência artificial, que o próprio pessoal da Stiling, ele chegou a falar com o próprio CEO, enfim, ele fez 2 reuniões com a gente e falou assim, cara, as menções estão vindo assim. Aí ele abrindo parênteses. O que está acontecendo nessa terça-feira? Que ação é essa da Stone? As pessoas chorando e eles fazendo publicidade. Amei. Então era assim, aí ele falou, Bruno, como é que você classificaria isso daqui? Eu falei, cara, positivo. Ele falou, cara, o meu bot pega como negativo, porque a pessoa falou chorou. Então a gente foi muito cuidadoso para tomar todas as decisões que a gente fez, né? E aí depois a gente pediu para Stiling fazer manualmente algumas coisas, e aí o número de menções ele baixava consideravelmente. Então a gente também ficou atento a tudo que estava sendo dito, até para a gente também tomar as melhores decisões, mas era um termômetro que a gente tinha sobre saudabilidade de menções positivas, neutras e negativas, né? Então a gente fala que até deu um tilt no bot que estavam tagueado. É tanto sarcasmo. Porque era muita ironia, né? Então, ironia, gente, e as pessoas chorando e as publicidades da Stone, amei. Exatamente. Então, e obviamente tinha pessoas que não gostavam, e tudo bem. E eu acho que assim, como eu falei, a Stone não é uma marca blasé. A gente não entraria nessa se fosse para passar desapercebido. E a gente tinha pouco recall de marca, a gente era uma marca pouco conhecida, a gente não era uma marca love brand, e enfim, a gente tinha que aproveitar muito bem o tempo que a gente tinha, o prime time, digamos assim. Então, a gente sabia dos riscos, a gente foi muito bem consciente e os resultados mostram que a gente foi super competente nisso também. Então, e tinha uma turma, tipo, geração de lead, né? Tinha uma turma que era mais focada em comercial, tipo assim, mencionou tal coisa, manda essa interação total. pro time comercial responder. Sim. 24 horas também, nosso time de inbound operou 24 horas. Como é que funcionava essa operação de inbound? Porque isso aqui é o que mais interessa a galera. Falei, cara, como é que o social listening ajudaria a gente a gerar mais leads, né? Você sabe de forma proativa, né? Porque assim, a pessoa às vezes não pediu para você entrar em contato, ela mencionou no Twitter. Exato. E você entrava. Então acontecia assim, o que era muito comum, já entrando um pouco mais na estrutura. Principalmente na promoção. A gente fez uma promoção que só era para quem era cliente. Conta essa promoção pra galera já. Então vou contar a promoção. Boa. Quando a gente fechou tudo, e aí você vai ver que as coisas se conectam, a gente, mais uma vez, a gente dá muita importância pro nosso cliente. Então é a razão, você sabe bem, você participa ativamente das discussões. Então, o que a gente vai fazer para o nosso cliente, né? Ok, vou pro BBB, vou fazer marca, mas o que eu vou entregar para o cara que já é meu cliente hoje? Então nasce a promoção aí. A promoção 1 milhão sem paredão era, a gente tinha toda terça-feira, a gente sorteava alguns números e as pessoas só tinham que se cadastrar, gerar o seu próprio número da sorte, e a cada R$1.000 em vendas, eles tinham um número novo. Então, ele se cadastrar, ganhava um número, a cada R$1.000 ganhava, e era acumulando. Então, se a pessoa vendeu 10 mil, ganhava 10 números. Então, toda terça-feira ia um sorteio, isso era acumulativo, né? Toda semana tinha um sorteio
pela Caixa Econômica Federal. Então, a pessoa naturalmente tinha que ser cliente. E aí, quando tinha alguma menção da promoção de terça-feira que a gente fazia, que a gente sempre fazia lá, o Tadeu era o nosso porta-voz da promoção, as pessoas, Stone, quero ficar milionário. Pois não, aqui está o link, né? Seja nosso cliente e naturalmente você poderia participar. Então, também foi um grande efeito anzol, né? Traduzindo um pouco, para que as pessoas pudessem cair no nosso embalde e a partir daí, de fato, ver se tinha algum interesse ou não. Obviamente não era uma coisa tão direta assim, né? Eu quero ficar milionário, toma aqui uma máquina, não era isso. Mas a gente conseguiu aquecer e entender o que de fato tinha alguma coisa de probabilidade pra gente. Então, o time de embalde também operou 24/7. Então, a gente tudo gerava na hora. Às vezes as pessoas comentavam, já subia pouco tempo depois, falava assim, olha, eu vi que você falou que queria trocar tua maquininha, viu que... Ou tinha alguma prova que a gente falava de taxa no tom. Eu quero entender mais sobre essa taxa. Aí era um pouco mais efetivo, a gente já quebrava algumas etapas e conseguia suportar melhor. Então, essa campanha tinha sido premeditada ou ela... Foi premeditada. Foi premeditada. Foi, a gente pensou antes, desde o começo. A gente sempre pensou... O que a gente vai fazer para o nosso cliente? Foi a primeira campanha, a primeira promoção que a gente fez para nossa base de clientes. Então, teve uma... Big Brother para a gente esse ano foi uma série de ineditismos. E foi a primeira promoção que a gente fez para nossa base em nível nacional. E a gente também não conseguiu premiar... a gente distribuiu R$1.400.000 em prêmio. A gente premiou 39 pessoas, inclusive um milionário. E aí o mote da campanha era... o próximo milionário do Brasil é um cliente Stone. E aí a gente reforçou isso muito bem nos nossos canais internos. Então, muita coisa que a gente acontece no social, e a gente hoje tem um time mais estruturado de conteúdo, a gente usava o mesmo mote para falar com a nossa base de cliente. Então, push, toda a linguagem ela era muito igual, né? Saindo do mesmo lugar. Então, a gente conseguiu uma unicidade na mensagem muito boa. Então, ele recebia um push, ele nosso cliente, ele ligava na televisão, eu estava fazendo a mesma mensagem, né? Então, a complementariedade dos canais que a gente usou também ajudou muito em todos os pontos de vista. Então, se ele mencionasse alguma coisa e já era nosso cliente, por exemplo, nas redes sociais, eu consegui identificar depois que ele era nosso cliente, já mandava uma oferta especializada para ele. Então, acho que funcionou bem para um primeiro... E tudo com tecnologia própria? Tudo com tecnologia própria. Tecnologia própria, tudo com tecnologia própria. O que você está falando tem muito a ver com o CRM. Tem muito a ver. Esse cara que menciona já é cliente? Exato. Caramba. Então, eu acho que a Stone ela tem um core de tecnologia muito forte. A gente fez muita coisa dentro de casa. A própria tecnologia da promoção a gente desenvolveu internamente. Então, você imagina, a gente juntou os maiores desenvolvedores, o nosso CTO ajudou muito, sem abrir mão da segurança. Então, o time de risco atuou diretamente junto com a gente. Por isso que eu falo que o patrocínio foi um trabalho de... assim, milhares de mãos, porque desde o time de tecnologia, risco, banking, como é que a gente vai desenvolver uma plataforma onde eu identifico que ele é meu cliente, gera os números da sorte, corre pela Loteria Federal, tem os sorteios, faço o reconhecimento dele. Então, acho que foi benéfico por isso. Mas pra gente serviu como uma grande ponte com o cara que queria ser nosso cliente. Uma vez se ele tinha interesse em saber mais, já era uma oferta incremental ali para ele. Tem uma taxa barata, ainda você vai participar da promoção e by the way, eu tô aqui distribuindo R$10.000 toda semana. Então a gente fazia isso de uma maneira... A gente tentou fazer isso de uma maneira muito efetiva e acho que pelos resultados a gente acabou conseguindo. Isso tem tudo a ver com experiência, entregar uma experiência acima do produto. Sim, né? Produto todo mundo espera que o produto funcione e tudo mais. Sim. Mas você está entregando uma experiência integrada. Né? Ou seja, caramba, você já sabe que eu sou cliente só para eu estar ali na online. Perfeito. E isso fez muito sentido para que vocês pudessem ter mais conversões, né? Porque se você não tivesse essa campanha, teria lá um awareness, todo mundo ficaria sabendo da Stone, talvez alguém se interessaria, entraria no site, aquele processo padrão. Sim. Mas a própria promoção, quem não era cliente, mas eu também quero ganhar esse negócio. Perfeito. Aí, né? Essa é uma linguagem que a gente adota muito nas redes sociais, mas a gente também tem como estratégia de marca, que é a questão da comunidade. Como é que a gente poderia falar para o nosso cliente que ele fazia parte de um grupo seleto, onde só ele podia participar de uma promoção, onde fazia anúncio em mar aberta, né, em rede nacional, ao vivo. Então, foi muito legal, eu depois ouvi do nosso time comercial,
que a gente chegava nos estabelecimentos para fazer uma visita de relacionamento, nem com objetivo de venda, tá? Fala, cara, você sabia que você pode participar da promoção? Ele, como é que funciona? Já abriu uma conversa, às vezes o cara pedia mais uma máquina, às vezes pedia mais um serviço, então a gente cadastrava ele, fazia todo o processo. Muita gente, o nosso time comercial que fazia a entrega dos prêmios, acho que isso também foi muito legal. Então a gente conseguiu gerar conversa em diversos pontos de contato. Então o time comercial sabia, e a gente fazia o cuidado de comunicar antes. Terça-feira vai ser a prova nossa, hein? Fica de olho. E as pessoas entravam, tinha uma promoção que a gente fazia de máquina grátis, sempre tinha uma oferta especial, o Tom ali, muito vocacionado para isso, né? E ao mesmo tempo o nosso time comercial lá na rua, enfim, a gente tem um atendimento presencial também com o time próprio, que você conhece bem, que podia chegar no cliente, olha, você sabe da promoção? Me conta mais. Pô, deixa eu te cadastrar. Ressaltava ali, reforçava o nosso compromisso com ele, né, em ser nosso cliente. E eu acho que isso também foi bastante gratificante. E esses clientes na ponta? Porque a gente está falando aqui de uma operação gigantesca quando a gente envolve os anjos verdes, os vendedores ali da rua, a galera que está na ponta, no balcão. Sim. Né? O cliente final, quando recebia essa mensagem, falou, cara, você sabe da promoção, você pode participar e tal. A turma ficava feliz, né, em saber disso, obviamente, porque você chega ali com uma notícia boa, na minha opinião, uma notícia boa, né? Você pode ganhar dinheiro com isso. Sim. E a galera fazia algum tipo de conteúdo, post, o tal do GC, surgiu muito isso ou não? Eu acho que mais pelo nosso time comercial. Acho que a gente tem um time muito engajado e a gente no Tom tem um canal de distribuição chamado Renda Extra. Qual que é a lógica do Renda Extra? É quase um programa de afiliados, ou seja, você a cada indicação ganha um X valor por máquina indicada. E eles, durante o BBB, cresceu muito porque, obviamente, a gente estava, né, com grande exposição da marca. Então, ele, obviamente, tinha o interesse de vender mais. E aí, para isso, ele usava alguns assets que eram permitidos sob o Big Brother. Então, o Modo Stone, para quem era distribuidor, Stone, que era mais nosso time interno, fazia isso bem. Para esse parceiro, que ele não é cliente, mas ele é como se fosse participa do programa de afiliado, ele, enfim, investiu muito em dança, e quando era TikTok, quando não era Twitter, ele criou o perfil para comentar e para mandar o código dele quando tinha alguém interessado na máquina. Então, a gente viu muita coisa criativa e a Estônia também empodera que o time comercial tenha essa autonomia, né? Com todo respeitando o guide ali, se você respeitar o guide como patrocinador e da nossa marca, você pode fazer. Então a gente, além de ser bom para os nossos canais próprios, todos os nossos parceiros e o time comercial mesmo na ponta abusou da criatividade. E criou aí criou também, muito conteúdo. Posts, né? Muito. Eu falo de UGC, mas isso se traduz também para o EGC, que é o Employee Generated Content. Perfeito. Eles se tornaram o epicentro, muitas vezes, em falar sobre o assunto primeiro, né? Para criar ali depois o terremoto ali para o resto. Exato, né? Os próprios clientes se envolvendo nessa história, isso é muito legal. Então, esse lance do GC é uma das formas também de expandir a visibilidade da marca, o relacionamento. Mas o GC ele só acontece, e o EGC também só acontece pelo próprio funcionário, né, pelo próprio vendedor, se a galera tem orgulho de pertencer à marca, né? E se eles querem se expressar através daquela marca, porque a marca é legal, a marca é conhecida, a marca tem ética, respeita, a marca é boa, Perfeito. O produto é bom, o serviço é bom. Perfeito. Então, como a gente estava falando do ponto anterior, ir além do produto e serviço, é vender uma experiência no fim do dia, porque se você não vende uma experiência, e se você não entrega uma experiência, a preocupação de vocês em envolver o cliente já traduz a ideia de vender uma experiência, né? E além do produto, você consegue gerar mais promotores de marca. Perfeito. Se você só entrega o produto, legal, o produto é bom, pode até que aconteça ali um UGC, o cliente pode até falar e tal, mas se você estimular isso, e eu acho que a forma como vocês criaram a campanha acabou ajudando eles a terem um assunto para ir lá na ponta e estimular isso, fez com que tivesse mais promoção da marca de forma espontânea, né? Eu acho que é tudo sobre gerar conversa. Boa. Eu acho que a gente conseguiu criar bons elementos para que as conversas fossem geradas. Então o time comercial traduziu isso num pitch de vendas. O parceiro Tom traduziu isso em gerar mais conteúdo nas suas redes para vender mais. Nosso time comercial para resgatar um lead que estava frio
e a pessoa às vezes não estava tão engajada com a nossa máquina, estava transacionando menos, que a gente acompanha isso também, e falava, pô, Rafael, vi que você diminuiu a transação, você está com outra maquininha aí? Tô. Cara, mas sabia que você tem a promoção? E aí recalculava a taxa dele, fazia alguma gestão comercial e acabava que esse cliente voltava a protagonizar ou transacionar nas nossas máquinas. Então, acho que a gente foi desde o começo, e aí foi uma coisa que eu também aprendi na Estônia, a gente faz as coisas muito juntos, né? E aí o efeito é todo mundo empoderado também para falar e para utilizar do Asset BBB. Não era um projeto só do marketing, era um projeto da companhia. Acho que isso ficou bem claro. E tudo que a gente gerava de conteúdo também, propriamente, a gente fazia o cuidado de... vou fazer um formato também do WhatsApp para disponibilizar para o parceiro. Legal. Vamos fazer algum pitch comercial. A promoção foi assim, para disponibilizar para o time comercial. Então a gente se preocupou nessa distribuição do conteúdo, que eu acho que é um passo interessante para a gente em termos de... Né, hoje a gente tem muito especialista em social media, que eu acho que é um formato de conteúdo, um formato muito bom, e como é que a gente ajuda a distribuir isso depois também era uma coisa que deveria estar na pauta de todos os heads de social media, conteúdo e marketing também. É uma das maiores tendências, inclusive, você dá essa liberdade criativa para os vendedores, porque depois da pandemia muito se discutiu isso, né? Pô, fechamos as portas, lojas físicas, será que vai morrer loja física? E os vendedores, o que vão acontecer com os vendedores? E na prática a gente vê que os negócios físicos que souberam usar os seus vendedores como assets nas mídias sociais se deram muito melhor. Conseguem fazer com que seus vendedores atendam via WhatsApp, virem consultores e o ticket médio é até maior. Perfeito. Né? Do que a pessoa entrando diretamente no e-commerce, comprando. Sim. Sempre que tem um atendimento, obviamente, que é mais consultivo, aumenta o ticket médio. Mas os vendedores, poxa, eles têm uma maior taxa de conversão, aumenta o ticket médio e se paga, né? Então, aparentemente, no final do dia, fecha a conta. Principalmente se ele consegue ainda fazer com que o próprio cliente se torne um promotor por essa relação. Eu comento muito que, e aí você até falou, né, de conversação, tá aqui, gente, ó. Conversação antes da conversão. Exato. Essa é a frase aqui. Porque nem tinha visto, deixa eu ver. o seu é outro. Deixa eu ver o meu. O do Bruno para de fazer panfletagem digital. Que é isso, vocês geraram mais conversas, né, e vocês geraram uma experiência na jornada, né, como um todo. E essa conversação muito é função do próprio vendedor, né, de você estabelecer um relacionamento. Eu falo muito que assim, quando a gente fala de engajamento na etimologia da palavra, você fala engagement lá em inglês. O que é engagement? Você bate no Google lá, a galera pedindo em casamento, né? Noivado e tal. E é isso mesmo. Por quê? Porque o engajamento ele acontece de verdade depois que você se torna cliente. Esse é o melhor engajamento, né? Perfeito. Não é um engajamento apenas no conteúdo, é um engajamento na relação. A pessoa quer casar de verdade com você e continuar casado, ou ele comprou e não ficou satisfeito e já tá fora do jogo. Então a ideia não é vender e vender para o próximo, a ideia é vender e transformar o cliente em promotor de marca. O endgame tá ali. Perfeito. Esse é o mais difícil, né, hoje em dia, mas é o que todo mundo deveria perseguir, porque para você transformar o cliente em promotor, necessariamente você tem que entregar uma boa experiência. Perfeito. Não tem como correr, né? Que eu acho que tem um pouco sobre estratégia de comunidade. Exato. Acho que a gente vem também entendendo o quanto o engajamento que a gente tem feito com o nosso cliente em termos de serviço, em termos de ele se tornar um fã da marca ou um fã do serviço, do produto, seja ele com a perspectiva que você adote, para ele ser esse promotor que você comenta, né? Então, acho que a Estônia, o próximo passo agora para 2024, a gente já está compartilhando um pouco com vocês um pouco de estratégia. É um pouco de como a gente primeiro reconhece isso e depois continua empoderando para que ele, como você falou bem, se torne... Acho que tem um ponto ali que virou livro, né? Que é a história do atendimento de 5 segundos que a gente está falando aqui. Que a Estônia se compromete em atender em até 5 segundos no telefone. Perfeito. Né? E isso é a ideia da experiência. Sim. Porque o seu produto, em tese, é maquininha, tem que funcionar, o cara tem que conseguir vender, ele não pode parar de funcionar. E se parar de funcionar, muito rapidamente vocês vão lá e trocam, tem toda a experiência nisso também. Mas a ideia do atendimento em 5 segundos, vindo de um banco, né? Na época em que vocês nasceram com esse propósito, todo mundo ficava escutando musiquinha. Sim. Então, acho que esse é um ponto muito positivo na história aqui. Muito bem. Eu tenho um bloco aqui agora, Bruno. Bloco mais rápido dos mitos e verdades. Bora, tô ansioso. É um bate-bola aqui rápido. Vamos nessa. E aí eu vou dizer aqui, eu vou citar vou fazer algumas afirmações e você vai me dizer se é mito ou verdade.
criar polêmica nas mídias sociais pode ser uma estratégia eficaz para aumentar engajamento? Verdade. Acho que o Modstone ele foi um pouco disso, mas eu acho que tem que ter alguns cuidados. Acho que se você faz de uma maneira consciente, medindo também o efeito disso, positivo e negativo, acho que por que não? Acho que chamar a atenção é a máxima. A polêmica é aquela coisa da linha tênue, né? Tipo assim, você não tá ferindo a moral. Exato. Né? Primeiro, não estamos falando disso. É mais assim, cara, a galera tá saindo, tá chorando e tem gente comemorando. Né? Gerou mais boca a boca. Certamente isso fez muita diferença nas ações, né? Pro awareness de marca. Perfeito. Eu acho que só tem um ponto, né? Antes de ingressar na Stone, eu sei que você entrevistou o Rafa aqui, o Rafa Velar. A gente trabalhou, a gente era sócio em um dado momento. E ele é muito sobre creators, né? Ele tem uma vertente muito grande, principalmente agora para o Brand Lovers. E a gente estava analisando sobre o papel ficou muito famoso do sertanejo ano passado, que arrumava confusão com a Anitta, por exemplo, para poder se ressaltar ou ser mais mencionado. Eu acho que esse tipo de polêmica, aí eu sou contra. Eu acho que esse é um mito. Eu acho que no curto espaço de tempo isso não se sustenta. Mas se você hoje pode fazer algo onde você consiga chamar um pouco mais a atenção e depois entregar um pouco uma proposta de valor condizente, acho que a gente pode fazer. Não, ali foi super condizente com o programa, né? Não foi polêmica pela polêmica, só para ganhar alguns minutos de fama, né? O sucesso nas mídias sociais é alcançado pela constante repetição da mesma mensagem em todas as plataformas. Cara, eu acho que tem uma pegadinha nessa. Mas eu acho que consistência, eu vou te falar assim, verdade, mas eu acho que o nome deveria ser consistência e não sei da mesma forma em todas. Eu acho que uma coisa é você entender qual é o papel dentro da sua estratégia de conteúdo, daquele canal, daquele formato, daquela rede, e protagonizar bem os formatos, né? Porque a gente tem visto, acho que ninguém tem dúvida, se eu fizer um conteúdo nativo pro TikTok e depois fizer alguma coisa nativa pro Reels do Instagram, eu já tenho um efeito melhor. Então isso prova que apesar da estética ser muito parecido, até a dinâmica ali de conteúdo, em minutagem e no acting ali seja o que você tenha comunicando da mensagem, se você fizer considerando todas as especificações, você vai ter um desempenho melhor. Então acho que é consistência sim, mas respeitando os formatos de cada canal. Porque senão não acontece a lembrança de marca e nem a intenção de compra, né? Perfeito. Porque eu concordo contigo, porque é o seguinte, não é exatamente a mesma peça aparecendo em todos os lugares e múltiplas vezes. Sim. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando da mensagem, né? Da repetição da mesma mensagem. A mensagem, ela faz parte do conceito criativo, então da campanha. Então durante a campanha que durou meses, né? Você tem uma mensagem central. Perfeito. O Modstone, né, que foi, eu acho que a mensagem central é todo mundo entendeu o que é esse Modstone, que é diferente dos concorrentes e dos outros bancos, etc. E essa mensagem ela foi passada em diversos formatos, plataformas, peças criativas, mas que todas elas respeitavam a identidade visual da campanha. Perfeito. Né? Perfeito. Para que você não tivesse uma bipolaridade de comunicação. Falar, cara, nem sei quem que essa marca. Não, todo mundo reconhecia que aquilo era da Stone. Então, a mensagem é muito importante. E isso aqui é um insight bacana, até mesmo para os conteúdos always on. Porque a gente fala muito do período de campanha, supondo que realmente vocês encararam como uma campanha, apesar de... Perfeito. Você falou 100 dias? 100 dias. 100 dias, né? 100 dias. Sim. É uma campanha. Geralmente a gente fala de 10 semanas, né? O máximo ali, mas é isso aí. Então, no Always On, no formato onde a gente cria conteúdo todos os dias, independente do que está acontecendo, sazonalidade, se a gente também pensar como campanha, facilita o processo de planejamento de conteúdo. Perfeito. Então, supondo que eu tenha aqui o meu planejamento da próxima semana. Vamos definir, então, um tema da semana, a mensagem central da semana, e aí a gente vai falar disso de diversas formas, formatos e peças, mas a mensagem é sempre a mesma. Né? Vou dar um exemplo no meu próprio perfil. Poxa, tem uma semana que eu vou falar sobre o GC.
E aí eu vou trazer vários dados, cada post é um dado diferente. Eu vou trazer cases, eu vou fazer live. Então eu uso os diversos formatos, eu faço os diversos posts, faço as diversas análises. Uma complementa a outra, mas dentro da semana fechou o bloco de peças da campanha, entre aspas. Perfeito. Não foi uma campanha efetivamente, mas é o conceito de flights, campanhas e uma única mensagem central passada, né? Então acho que isso funciona bem. Terceira afirmação aqui, hein? Uma campanha bem sucedida nas mídias sociais sempre se traduz em aumento direto nas vendas? Acho que é mito. Acho que você deveria ter a métrica bem setada, né? Acho que, como eu mencionei, acho que a gente entrou para o Big Brother querendo melhor reconhecimento de marca. Então, né, eu acho que o sucesso da campanha a gente conseguiu. E aí, nesse caso específico, não era uma campanha de venda, a gente teve êxito. Então, acho que associar a campanha só à venda é mito. E tem um outro ponto também, né? Marcas fortes vendem mais. Então, assim, desassociar a ideia de fortalecer marca, gerar reconhecimento com vendas é muito difícil. Então, você pode até ter um foco só em reconhecimento de marcas, mas isso em algum momento, um dado momento na história, no tempo, vai fazer você vender mais. Perfeito. É que a galera tem muita essa ansiedade, assim. É uma coisa ou outra, o que eu priorizo? Eu só tenho X reais. Eu coloco em performance, eu vou fazer branding, né? Perfeito. Não deveria ser uma dúvida, né? Porque a ideia não é uma coisa ou outra. Eu sei que puxa, você tem que pagar as contas hoje. Sim. Mas tenha certeza que se você não plantar essa semente da construção de marca e valorizar essa marca ao longo do tempo, você vai continuar eternamente dependente apenas de mídia paga para tentar vender alguma coisa. Perfeito. Então acho que a ideia é você construir essa marca ao longo do tempo, ter comunidades, ter promotores de marca. Isso vai além de performance, né? Total. É aquela ideia de ir além da venda. Acho que a performance ela satura também, né? Chega uma hora que você tem um determinado número de clientes ali que você atinge. Se você ficar disputando ali, bidando sempre esse cara, né? O custo de aquisição ele vai atrapalhar. Então, se você não tiver uma marca forte para ter mais versatilidade, né? Para poder tentar outros tipos de abordagem, você vai ter que pagar muito caro para conquistar esse cliente. Então, até porque marca forte faz com que talvez você consiga estabelecer uma parceria com outras marcas. Porque você é uma marca mais conhecida, então você tem maior aceitação, até mesmo com creators, né? Aceitação de um creator querer trabalhar com você e principalmente de um consumidor querer se expressar através da sua marca. Total. Se você não tem uma marca que a represente, né? Que não seja uma marca que tem os mesmos valores, isso só é passar através de brand, né? Não tem condições de fazer de outra forma. Perfeito. As pessoas não vão se expressar através da marca, você não gera promotor de marca, fica mais difícil. Bom, vamos lá, mais uma aqui. As análises em tempo real nas mídias sociais são essenciais para ajustar a estratégia durante uma campanha em andamento. Verdade. É o que aconteceu, né? Muito. Esse a gente viu na prática, o Bruno já explicou aqui. Promoções e concursos têm impacto significativo nas vendas ou na base de clientes. Verdade também. Acho que a promoção 1 milhão sem paredão, ela tinha um primeiro objetivo de melhorar o volume de faturamento dos meus clientes, né? Então, não nos enganemos. Então, eu tinha, obviamente, uma oferta ali para ele que estava atrelado ao quanto ele transacionava. Então, obviamente, a ideia era quanto mais ele transacionasse, mais ele podia ter chance de ganhar. Então, essa era a mecânica. Simples quanto isso. Fomentar negócio. Exato. Né? Exato. Todo mundo se pressionar por vender mais, né? Perfeito. Pô, tem que vender mais. Então, acho que esse resultado a gente conseguiu. Né? E aí o outro que a gente já falou, poxa, mas como é que eu faço para fazer parte? Né? Que aí também acho que o time comercial foi feliz no endosso da oferta. Então, acho que os dois a gente conseguiu novos clientes e para minha base, junto com a promoção, de acordo com a mensagem que você protagoniza ali, funciona super bem. Bom ponto, viu? Eu não tinha pensado nisso, não. Vocês criaram uma promoção que no fim do dia é uma forma de você estimular o cara a vender mais. Exato. É o cara a dar mais certo no negócio. Exato. A maioria das promoções você quer tirar dinheiro das pessoas. Sim. Cara, compra 3 aqui, eu te dou um cupom. E a gente se preocupou em que seja alguma coisa com menos fricção possível.
Então, eu cheguei para um cara que, o que você faz? Eu corto cabelo. Legal, se você cortar mais cabelo ou transacionar mais nessa máquina, coisa que você já faz, você tem mais chance de ganhar. Simples quanto isso. Você não tem que fazer tem que uma... comprar 3 maquininhas a não, mais. nada. Tem que vender mais. Vender mais. Então, era como se fosse um estímulo para ele também, né? Então, muita gente a gente distribuía os 10 mil semanais, ou os 10 mil semanais, ou no caso do milhão, acho que o cliente tem outros planos, mas 10 mil, a primeira coisa que eu falo, vou investir na minha loja, vou reformar. Então, acho que a mensagem, ela reforçava também o nosso compromisso de institucional. Então, acho que também casou bem por isso. Muito bem. Senhoras e senhores, esse foi o Bruno Novaes, head de conteúdo, comunicação, planejamento, patrocínios, mídia. Sem dúvida nenhuma, se tem um cara que faz bastante coisa lá dentro, é o Bruno. Parabéns, de tédio, a gente não morre. Pelo menos nesse período aí, meu amigo, você nem dormiu direito, né? Não, nem falo. Foi gente, quente. Muito obrigado, Bruno, pelo papo. Eu que agradeço, foi ótimo. Cara, foi uma honra ter vocês aqui. Imagina. Contar essa história aqui pra turma também. Acho que gera muita curiosidade, né? Como é que grandes marcas trabalham e, acima de tudo, entender o propósito da Stone, esse posicionamento de Stone com Tom, e saber que vocês patrocinaram lá justamente para querer ajudar esse empreendedor, para ajudar o varejo, né? As lojas também. E acho que essa promoção, tenho certeza que essa promoção agora que a gente falou aqui, né, ajudou a galera a ir além, né, tentar vender ainda mais. Excelente. Turma, curtiu Obrigado. Aí o papo? Tá curtindo aí a segunda temporada? Só case de sucesso, cases sensacionais aqui para o aprendizado de vocês. E percebam que durante a nossa conversa tem várias nuances aqui, técnicas e estratégias que vocês podem usar nos negócios de vocês. Brunão, Obrigado demais, cara. Eu que agradeço. Valeu. Até a próxima. Tamo junto. Obrigado, no modo pessoal. Estônia. Até o próximo episódio. Até mais. Valeu. Tchau.